Tá faltando fogo de Deus. Amém, irmãos? Eu sei que, né, como foi dito, o tema é Jeremias. E o livro de Jeremias é extenso. E eu não sou muito fã assim, de pregar com um tema já determinado aqui. Eu acho difícil. Ainda mais quando vem as oportunidades aqui, os irmãos já são usados por Deus e já pregam tudo, né? Assim, quando eu fui pregar Léo Kazaki, já fui com um tema, né? E eu não gosto muito assim, prega sobre isso. Creio que, claro que eu sei que Deus que está na direção de tudo, né? Mas não é muito, digamos que não é o meu chamado pregar assim, a dar um tema e pregar em cima desse tema. Mas, como diz, né? O livro de Jeremias mesmo diz, né? Que nós temos que falar, eis-me aqui. Amém? Abra lá Jeremias capítulo 1, versículo 1 ao 12. Já foi lido, mas eu vou me prender mais nesse capítulo. Amém? Como já foi dito, são 52 capítulos e não dá para falar tudo. Isso porque ainda tem Lamentações de Jeremias ainda. Já pensou? Ia ser bem extenso, mas vamos ficar aqui. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 1 ao 12, estarei lendo. Amém? A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. E ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Como já foi orado, eu creio que muitos já devem ter falado do profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão. Amém? E eu creio que o versículo que todos lembram é o telefone de Deus, né, que dizem. Jeremias 33:3, né? Mas eu vou só dar uma pincelada sobre a história de Jeremias para depois entrar realmente no que Deus colocou no meu coração. Jeremias, né, como todos sabem, é considerado o profeta maior, como nós lemos aqui, filho de Ilquias, que era sacerdote. E segundo a história, irmãos, a família toda deles era de sacerdote. Mas Jeremias foi separado para ser profeta. Ou seja, às vezes nós seguimos uma tradição, né? Quem é descendente japonês, geralmente é Buda, ou é aquele Seishoniye. Até uns tempos, eu creio que muitos seguiram, mas quando Deus põe um ponto final, porque Deus disse aqui que Ele nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Nossos pais poderiam ser da Seishoniye, do budismo, mas se Deus nos separou, irmãos, ninguém pode mudar o destino que Deus colocou, amém? Então no capítulo 1 ao 24, Jeremias fala muito de suas profecias.
E do 24 em diante, ele relata as suas experiências. Amém? Eu não confesso, irmãos, eu não li, porque para mim ler é difícil. Então, eu ouvi, porque onde eu trabalho eu posso ouvir, né, música. Eu ouvi a Bíblia, então eu ouvi o livro de Jeremias 2 vezes. Interessante, se você ler na linguagem de hoje, você vai ver o que está acontecendo no Brasil, irmãos. É realmente o que aconteceu aqui no livro de Jeremias. Se você ler na linguagem de hoje, numa linguagem mais caipira, você vai ver, irmãos, é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, que aconteceu no livro de Jeremias. Eu ouvi a primeira vez na linguagem de hoje, achei muito interessante que tudo que Jeremias relatou ali, se você colocar lá no Brasil, é a mesma coisa que está acontecendo, irmãos. E nós estamos vivendo essa pandemia. E se você for ver o que acontece no livro de Jeremias, irmãos, você vai falar, é a mesma coisa que está acontecendo. Mas eu creio que Deus está conosco, amém, irmãos? Então, irmãos, o livro de Jeremias, ele contém profecias, advertências, ensinamentos que fizeram parte do ministério de Jeremias. Então, uma coisa interessante, esse livro ele nos ensina, irmãos, que a nossa união com Deus, a união do povo de Israel com Deus, não faz com que o povo de Deus seja invencível. Amém? Então, porque se o povo não cumprisse, nós não cumprimos o que Deus tem nos estabelecido, o que Deus tem nos ensinado, irmãos, ou seja, nós vamos perder esse cuidado e a proteção de Deus em nossas vidas. Não adianta só dizer que nós estamos andando com Deus, mas nós temos que obedecer a Deus. Se você ler esse livro realmente, irmãos, às vezes parece ser um livro chato, mas eu creio que cada livro que Deus permitiu que os profetas escrevessem tem algo de interessante. Até talvez na genealogia ali que nós muitas vezes pulamos, né? Porque não queremos ler todos aqueles nomes. Às vezes tem algo ali, irmãos. A oração de Jabes, por exemplo, se você começar a ler ali, vai ter um monte de nome antes. Você vai pular e depois você fica procurando onde está a oração de Jabes. Amém, irmãos? Versículo 4, versículo 5 diz aqui: ali veio a palavra do Senhor a Jeremias, e antes que ele fosse formado no ventre, Deus já tinha o escolhido. Então, irmãos, Deus conhece a cada um que está aqui neste lugar. Deus escolheu a cada um. Deus nos escolheu, Deus me escolheu, Deus escolheu você. Deus escolheu o seu marido, sua esposa, seus filhos, mesmo que eles não estejam aqui, mas Deus escolheu a cada um. Amém? Então, o propósito de Deus na vida de Jeremias, na minha, na sua vida, ela começou antes do nosso nascimento. Amém? Ou seja, isso vai nos mostrar o cuidado de Deus com cada um de nós. Por que, irmãos? Porque a sua mãe poderia ter sofrido o aborto, você poderia não ter nascido, você poderia, a sua mãe na hora do parto ter complicações médicas, ali na hora do parto você não ter vindo ao mundo, mas Deus nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Então, irmãos, a mão do diabo não pode contra nossas vidas, porque Deus escolheu. Amém, irmãos? Então, todos nós fomos escolhidos por Deus. Então, entenda isso, irmãos, no reino de Deus não há acaso, há propósito. Amém? E se você ver depois do versículo 6, nós vamos ver a recusa do profeta. Ali ele fala que não sabe falar porque é uma criança. Então, mesmo sendo chamado por Deus, Jeremias ele inventou desculpas. E eu e você, irmão? Quantas desculpas já nós demos? Amém? Talvez o pastor chama para fazer algo, vir aqui na frente. Talvez seja uma coisa simples trazer a palavra, mas não é. Então, nessas horas a gente dá um monte de desculpa, né?
eu já dei um monte de desculpa, tanto o pastor João, o pastor Tori, os outros pastores que me pastorearam. Sempre nós temos desculpa, irmãos. Você pode... Não é porque às vezes na fábrica nós damos desculpa. E às vezes eu sei que é uma responsabilidade você vir aqui na frente. Mas eu creio que Deus escolheu a cada um. Então, irmãos, nós temos que parar desse negócio de dar desculpa. Sim, erguer a mão e dizer: eis-me aqui. Amém? Porque tudo tem a sua primeira vez. Tem uns jovens aqui, talvez eles vão ter a primeira vez que vai dirigir o culto. Mas não venha dar desculpas, amém? A sua mãe pede para lavar louça, não dê desculpa. A sua mãe pede para ir para casa, não dê desculpa. Amém, irmãos? Deus te pede para fazer algo, irmãos, não dê desculpa. Amém? Eu já dei muita desculpa, irmãos. Amém? Então, mesmo que se você ver na Bíblia, você vai ver Jeremias, um homem usado por Deus, mas deu desculpa. Eu não sei falar, eu sou como uma criança. Todos nós somos, né, irmãos? Então, irmãos, Deus, Ele não quer desculpas, amém? Ele quer o eis-me aqui. Então, irmãos, eu creio que quando Deus Ele nos chama, irmãos, eu creio que o desejo de Deus é que nós tenhamos obediência e não desculpas para o seu reino. No versículo 7, Deus convence, né, Jeremias: mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Aqui a palavra de Deus nos ensina que o profeta fala que ele não sabia falar nada, mas Deus nos ensina, irmãos, falando para Jeremias, que Jeremias não deveria dizer o que ele queria. Às vezes nós temos vontade de falar o que nós queremos, irmãos, mas aprendemos com o pastor Ricardo: a inspiração vem de Deus. Amém? Eu posso querer falar um monte de coisa aqui, mas se nada vai edificar vocês, irmãos, é igual. Amém? Então nós não devemos falar o que nós achamos, nós devemos falar aquilo que Deus nos revelou. Amém? Mesmo que vá doer um pouco, mas temos que passar a mensagem de Deus. Porque eu creio que Jeremias, tanto quando ele profetizava, eu creio que ele chorava aos pés do Senhor, pedindo a misericórdia para aquele povo. Então, muitas das vezes nós colocamos limitações para fazer a obra de Deus. Ou seja, às vezes inventamos, como já foi dito, inventamos desculpa, colocamos limites. Eu só posso ir até aí só, mais do que isso eu não consigo. Consegue, irmãos, porque eu creio que já foi falado aqui, Deus Ele nos capacita, amém? Mas eu creio que Deus não vai chamar ninguém, né, assistindo uma internet, ficando no Facebook direto, né, não lendo a Bíblia, não orando, não jejuando, não buscando a Deus. Creio que Deus, muitas das vezes também nós pedimos algo para Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Nós muitas das vezes queremos pregar a palavra, mas muitas das vezes nós não lemos a palavra de Deus. Nós não buscamos a direção de Deus. Muitas das vezes queremos um serviço melhor, mas às vezes ficamos sentados no sofá assistindo televisão, esperando o Tantocha ligar para a gente. Eu creio que Deus faz milagre, como já foi orado hoje aqui. Mas também nós temos que fazer a nossa parte, né? Eu creio que Deus não tem nenhum acordo com o preguiçoso. Então, quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Amém? Tem vários exemplos. Tem Moisés, tem Gideão, Davi, Paulo, entre muitos outros, que não se sentiram capazes, mas Deus capacitou. Amém? Versículo 8 e 9 diz assim, né? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse no Senhor:
eis que põe as minhas palavras na tua boca. Ou seja, o nosso encorajamento, irmãos, ele não é terreno, ele vem do alto. Amém? Então, Jeremias, ele foi um profeta escolhido por Deus para ser uma voz profética em Israel. Jeremias foi usado para falar com o povo, para apontar os erros que o povo estava cometendo e para mostrar o caminho certo que eles deveriam seguir. Ou seja, ele foi usado contra o pecado e contra a apostasia. Foi boca de Deus para mostrar o plano de Deus para Israel. Amém? E nós, irmãos, será que estamos sendo boca de Deus para o povo? Amém? Mas eu quero voltar aqui, irmãos. O versículo 4 fala: veio a mim a palavra do Senhor. Eu quero me fixar mais aqui, do qual Deus tocou no meu coração. A palavra veio a mim, a palavra do Senhor, se não me engano, aparece acho que mais ou menos 50 vezes nesse livro. Irmãos, eu sei que o movimento é gostoso, né? Você subir no monte, você vê fogo, você vê bola de fogo. Mas isso, irmãos, eu creio que tem muitas pessoas, infelizmente, que seguem a Deus talvez por sinais, vão atrás de vasos. Eu fui no monte, mas só uma vez que eu vi um graveto acender só, mas depois senti um aroma de rosa, bem bom, né? E do meu lado só tinha homens, né? Ninguém passou um perfume tão cheiroso, né? E a gente tem vergonha de falar essas coisas, porque sempre, acho que o pastor, né? Não sei se foi na época do pastor João, o pastor Wilson, ele sempre perguntava: alguém tem algo de Deus, viu alguma coisa? E ninguém falava nada. Mas, irmãos, às vezes seguir a Deus não é você ver um anjo ali atrás, um anjo aqui em cima, uma bola de fogo, irmãos. Mas como diz aqui o livro de Jeremias: e veio a mim a palavra do Senhor. Quantas vidas, irmãos, já foram impactadas pela palavra do Senhor? Quantas vezes você entrou por aquela porta, você estava triste, machucado, e alguém veio aqui na frente, tomou esses microfones e falou uma palavra, não diretamente para você, mas leu um versículo aqui só, e essa palavra foi ao seu coração, foi de encontro ao seu coração. É assim, irmãos, que nós devemos seguir a Deus. E veio a mim a palavra do Senhor. Então não é veio a mim o anjo com a espada, não, veio o fogo na minha direção. Eu sei que é bonito nós vermos essas coisas, ver o anjo, você ver o homem de branco, mas é bom, irmãos. Então quando você está lendo ali a palavra, ou talvez escutando um louvor, aí o cantor lá fala algo, é aquilo que precisa, e está na palavra do Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, irmãos. Isso é bom, irmãos, quando você está no culto, parece que você está murcho, mas quando alguém lê um versículo, aí você vai lembrar do que o profeta Jeremias falava: e veio a mim a palavra do Senhor. Ela vem, irmãos, e penetra no mais profundo da sua alma. Amém? Você não precisa, talvez um versículo só, irmãos, faz a diferença. Mas eu queria louvar com os varões um louvor, né, que fala: uma só palavra que Deus mandar vai fazer a sua vida mudar. Aleluia. Mas eu achei o playback difícil, então deixa para o próximo. Uma palavra, irmãos, que Deus mandar, eu creio que faz a diferença. Amém? Às vezes você não precisa ver, né, que ultimamente nós estamos vendo muita essas manifestar de Deus, infelizmente. Mas em congressos você vai. Quando eu fui levantado a presbítero, eu já contei isso aqui, irmãos. No Chimim Caicão lá, eu sentei naquelas últimas fileiras, irmãos. Deus usou a missionária, não essa missionária Marineide, a outra Marineide. Saí lá de baixo, irmãos, e até a última fileira para confirmar o meu chamado. Aleluia. Então veio a mim a palavra do Senhor, irmãos.
Eu estava ali orando para Deus confirmar, porque eu daria um passo grande, uma responsabilidade maior. Sabe, irmãos, o que é uma missionária sair lá de baixo de Simincaicã e até a última fileira e falar com você? E veio a minha palavra do Senhor. Mas não fique esperando, amém? Você vai num culto, espera uma missionária ir até você falar, não, moço. Preste atenção no que é dito desde o começo do culto até o final do culto. E veio a minha palavra do Senhor. Amém? E outra coisa aqui é o que fala, que Deus tocou bastante. Diz, né, que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da mar, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Amém, irmãos? Quem escolhe é Deus. Como eu já disse aqui, talvez sua mãe seguia outra religião, não sei. É que eu pesquisei um pouquinho sobre Jeremias e os seus pais eram todos sacerdotes e sua descendente, os avós, bisavós, eu não sei, eram tudo de uma linhagem sacerdotal. Mas Deus chamou ele como profeta. Então, irmãos, com Deus não tem esse negócio de seguir a tradição da família. Não pense que filho de pastor vai ser pastor. Talvez Deus chamou ele para ser um levita, um evangelista, um missionário, não sei. Amém? É sendo servo de Deus, né, missionário? Servindo a Deus, o que hoje talvez é difícil, né? Jovens. Mas coloque isso no seu coração. Quem escolhe é Deus. Amém? Porque eu já eu conheço muitas pessoas que de uma hora para outra se tornam pastores, se tornam missionários. E onde está Deus nisso? Tanto que quando a pessoa vem, digamos, entre aspas, profetizar para você, você tem que ter o discernimento de Deus em suas vidas. Mas não se esqueçam, quem escolhe é Deus. Quem escolheu a cada um aqui, irmãos, foi Deus. Antes de eu nascer, Deus já me escolheu. Amém? Antes de cada um nascer aqui, Deus escolheu. Amém? E eu creio que Deus tem um propósito nesse livro. Amém? Eu só vou ler aqui uns versículos que separei para não ficar só nesse capítulo 1. Eu já vou terminar, amém, irmãos? Que, como todos me conhecem, eu sou bem ligeiro. Jeremias 1,5 fala, né? Antes que eu te formasse, esse já lemos. Mas vá lá para o capítulo 17, versículo 5. Alguns dos versículos, né, mais conhecidos do livro de Jeremias. Jeremias 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 7, do mesmo capítulo: e bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Versículo 29, capítulo 29, esse todos conhecem. Versículo 11 ao 14. Versículo 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, e pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém, irmãos? Estamos passando tempos difíceis, nós temos que orar. Jeremias 33, 3, todos conhecem.
Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Tem coisas que nós não sabemos, nós temos que clamar a Deus. Amém? Quero só terminar, não no livro de Jeremias, mas no próximo, Lamentações de Jeremias, seu capítulo 3. Amém? Todos conhecem também. É algo que é um versículo que eu creio que todos nós temos que ter em nossos corações. Capítulo 3, versículo 21 e 24 ao 24. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Algumas traduções falam, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Nesses tempos difíceis, irmãos, traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Coloque na memória o nosso Senhor Jesus. Amém? Sei que estamos passando por momentos difíceis, amém? Mas eu creio que o Senhor é com cada um de nós. Amém, irmãos? Então não desfaleça, amém? Continue buscando a Deus e eu creio que vai passar, amém, irmãos? Como já foi louvado aqui, Deus cuida de nós. Amém? Deus disse aqui, eu cuido de ti. Então, irmãos, lembre-se disso. Veio a minha palavra do Senhor. Quando estiver um momento difícil, irmãos, momentos assim de tristeza, até de raiva, irmãos, não fale nada. Amém? Às vezes a minha esposa briga comigo, é uma coisa normal, o casal brigar. Não é porque eu sou quieto que não acontece briga. Mas eu creio que ela briga comigo, eu fico quietinho, eu não falo nada. E acho que, não sei se eu deixo ela mais brava, mas quem briga comigo é assim. Eu fico quieto no meu canto, amém? Depois eu vou buscar refúgio aos pés do Senhor, que é da palavra dele, amém? Então, irmãos, em momentos difíceis, espere e creia que a palavra virá até a sua vida. Amém, irmãos? Então não vai tomar decisões erradas em momentos difíceis. Amém? Sei que estamos passando momentos difíceis. Amém? Eu creio que é uma hora de nós buscarmos mais a palavra de Deus, buscarmos a direção do nosso Deus. E lembre-se também que você foi escolhido por Deus. Amém? Antes de você nascer, eu creio que antes de você se formar, né? Fala a palavra. Você foi escolhido por Deus. Amém? O inferno pode se levantar contra a sua vida, irmãos, mas aquele que está comigo, aquele que está com você, é maior do que tudo. Amém, irmãos? Então, guarde isso, amém? Depois, se você puder, medite mais no livro de Jeremias, amém? Igual eu falei para o governador Rodrigo, ele escolheu o livro, né? Deus colocou no coração dele. É um livro pesado, irmãos, não é como Salmos, ler Salmos, mas é um livro duro de se ler. Mas nós temos que ler. Se Deus mandou ler, vamos ler. E assim nós vamos aprender. Se você ler lá, igual eu falei, se você ler depois na linguagem de hoje, amém? Você não precisa comprar uma Bíblia. Na internet tem. Você vai ver, irmão, o que está acontecendo no Brasil é o que está acontecendo no livro de Jeremias. É a mesma coisa. É só você trocar os nomes ali de presidente, de autoridade, você vai ver a mesma coisa. E é uma palavra que veio, né, nesses momentos que nós estamos vivendo. Tudo isso. Amém? Mas fique firme no Senhor, amém, irmãos? Amém. E creio que dias melhores estão por vir. Amém, irmãos? Então eu agradeço e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? No nome de Jesus. Amém?
Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem confirmado. E sabe, eu fico em dúvida. Essa palavra que veio agora, eu fico em dúvida de muitas pessoas. Sabe por quê? A palavra de Deus nos garante que Ele nos protege, Ele nos livra. Mas eu vejo no meio cristão muitas pessoas apavoradas. Como o presidente falou, nós estamos numa situação difícil, tudo baseado no que aconteceu, né, na outra igreja. Mas sabe o que vai acontecer? Essa semana, dia 25, eles voltam tudo normal. E tem um povo, não, porque não vão mais na igreja, não, porque está acontecendo. Se eles vão voltar ao normal dia 25, é porque significa o que é isso? Que eles têm confiança em Deus e que a solução foi resolvida. Ou está sendo resolvida. E aí tem um povo que fica, né, não vou mais na igreja porque, mas vai, né, vai fazer compra, vai nos mercados, vai em vários lugares. Eu fico, sabe, isso me entristece muito, vendo esses cristãos que estão com temor. Me perdoe eu desabafar dessa forma, mas é o que eu estou sentindo. Cristão verdadeiro, temeroso. Quer dizer, diz que são verdadeiros temerosos. Não vai na igreja por causa da situação. A situação está normal, como todo, né? Como tem acontecido. Talvez vocês não tiveram notícia, mas a notícia está aí, entendeu? O índice em Haiti está alto, mas não é por causa dessa igreja, não. É geral. Então, por que deixar de vir para a igreja, né, por causa dessa igreja? Por causa dos irmãos dessa igreja? Os irmãos dessa igreja estão confiantes e dia 25 vão voltar ao normal. Então, fica um alerta, né, vocês que estão aqui, né, sejam portadores de uma palavra verdadeira que a Bíblia nos ensina. Deus é poderoso, é poderoso. Eu sempre falo, irmãos, mas não acontece nada. Não acontece nada porque nós não buscamos. Deus não protege? Deus protege. Deus sempre protegeu. Agora, muitas vezes não acontece por quê? Porque você deixa de buscar. Essa é a realidade. Porque as pessoas deixam de buscar. E aí ficam temerosos. Então, irmãos, como o presidente falou, vamos permanecer firmes. Vamos permanecer tementes a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Então que cada um se conscientize. O que você vai fazer diante dessa situação? Permanecer firme, fiel em Deus, confiando em Deus, buscando a Deus, orando, consagrando, aprendendo a palavra de Deus, ou ficar temeroso? Então, irmãos,
palavra de Deus, ele garante. Agora, ela é garantida dependendo de nós, de cada um. Ela vai se cumprir se eu cumprir. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires será concedido. Então clame. Eu todo dia, toda hora, Senhor, eu vou estar saindo agora, a situação da pandemia está crítica, Senhor, me protege, me livra de toda essa epidemia. É isso, irmãos, crer, clamar, como falou aqui, clamar. Aonde eu vou? Lógico, sempre se proteger. Por exemplo, eu saio, eu vou fazer compra. Sabe que a primeira coisa que eu chego no carro, eu já deixo um álcool no carro e eu me protejo. Jogo até na máscara, porque a máscara é exposta. Chego no carro, eu pego o álcool, ó. Tem que se proteger. Não tem que ficar temeroso. Tem que confiar e se proteger. Ou seja, a palavra de Deus é bem clara: vigiai e orai para que não caias em tentação. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Então vamos nos esforçar. A Bíblia diz que nós estamos em tempos difíceis. Está se aproximando o fim. Jesus está para voltar. Então, se nós vaquearmos, o que vai ser no dia da angústia? Nós seremos fracos. Por isso, irmãos, Deus tem falado, Deus tem usado pregadores, mais pregadores, pregadoras, trazendo uma palavra de poder sobre as nossas vidas. Mas nós temos que fazer a nossa parte, tomar posse. E não ficar com medo, não ficar temeroso. Porque acontecia isso. Não, irmão. Vamos permanecer firme no Senhor. É a melhor coisa que nós fazemos, irmão. Permanecer firme no Senhor. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte. Então não esqueça. Faça a sua parte diante de Deus. E as coisas vão bem. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu sei que algumas pessoas ficaram chateadas por causa desse comentário, mas meu sentido de coração, né, estava passando isso para a igreja. Então, se eu ofendi alguém, me perdoe. Mas esta é a realidade bíblica. Amém? Amém? Glória a Deus. Que possa permanecer firme nos caminhos do Senhor. Vamos continuar firme, fazendo a obra de Deus. Vamos continuar firme, crendo que Deus é o Todo-Poderoso. Vamos continuar firme, crendo que é o Deus que nos livra, que é o Deus que nos abençoa, que é o Deus que nos protege, que Ele é o general dos exércitos. Nós pertencemos ao exército e o general, ele vai à frente. Ele é que comanda. Ele é que, né, dá as ordens. E nós temos que cumprir. E diante desse cumprimento, nós vamos só receber bênção. Amém? Amém. Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus possa confortar cada vida, cada coração, mas não saia do propósito de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus possa confortar seu coração. São palavras duras, mas nós temos recebido muitas palavras duras. Por quê? Principalmente lá no Brasil. Vocês não estão me buscando. Querem que aconteçam as coisas, mas não estão me buscando como devem buscar. Profetas e
mais profetas sendo usados, e Deus estava, falando para o povo: vocês não me buscam como deveriam buscar. E Deus, como Deus permitiu aquele povo ir para a Babilônia, Deus é o mesmo. Deus não muda. Ele quer que seu povo vá bem. Ele quer que seu povo seja obediente. Ele quer que seu povo seja fiel. Ele quer que seu povo tenha compromisso. É isso, irmãos. E assim nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém?